Seja bem-vindo ao podcast onde nós vamos ensinar você como comprar, como vender, como investir em imóveis nos Estados Unidos, lá no sul da Flórida, e nada mais, nada menos do que Angela Blackman para falar e explicar aqui tudo pra gente, né? Porque eu mesma tô só como apresentadora. Obrigada, Ludmila. Bem-vinda. E nós vamos falar hoje sobre algo que eu acho assim que deve ser desafiador para quem recebe, né? Essa resposta, que é quando o banco nega. Por que pode acontecer isso? Em quais situações, né, o mortgage pode ser negado? É o que a gente comentou em outros episódios, né? De se você quer comprar e você gasta mais do que você ganha, o banco não vai te qualificar. O banco quer ter certeza que você está qualificado, que a sua renda é suficiente, né? Ele quer ter certeza que você tem condição. Então, se ele vê que você está cheio de cartões de crédito, com os cartões altíssimos, você até ganha bem, mas você deve bastante, o banco não te acha uma pessoa confiável. Ele vai negar. Talvez nem seja o momento, né, da pessoa entrar com esse pedido. Às vezes é interessante que a pessoa faça sim, porque o banco pode auxiliar ele para que, olha, se você pagar esse cartão, essa dívida, eu consigo te qualificar. E a pessoa, já tive situações que a pessoa trabalha por um ano, ele vai lá, zera todos os cartões, ou deixa os cartões com valor bem menor, elimina algumas dívidas, tem um carro que falta poucas parcelas, ele vai lá, elimina aquele carro e a gente consegue reverter a situação. Eu já tive várias situações que às vezes eu trabalho com o cliente 1, 2 anos para que ele esteja pronto para comprar. Aumentar o crédito, né? Vamos aumentar o crédito quando você pagar essas dívidas, seus créditos. Tem pessoas que não têm cartão de crédito. Então eu falo, vai ali naquela loja, faça um cartãozinho, vai nas lojas que você mais goste. Se você tem o posto de gasolina, por exemplo, que é uma coisa que você faz vai estar fazendo sempre, né? Então faz um cartãozinho, vai lá no posto de gasolina, usa, no final do mês você paga e vai fazendo o seu crédito devagar. E daqui a 1 ano, 2 anos você está pronto. Certo. E sobre questão de mudanças, por exemplo, no sentido assim, ele fez o pedido lá no banco, né, do empréstimo, e ele mudou de emprego, por exemplo. E aí? Tem casos e casos. Vamos dizer que você trabalha para uma empresa e a empresa te promoveu, ou você saiu daquela empresa, lá tem o que é o self-employed, que você trabalha por conta, e tem o que trabalha com os impostos descontados. Em alguns casos, mesmo que você saia de empresa, de trabalho, mas se você mostrou que você teve um upgrade, né? Você está saindo para uma empresa melhor e está mais ou menos no mesmo nível, no mesmo trabalho, isso não vai te afetar. Se você é um self-employed, aí pode complicar um pouquinho mais, eles vão ser mais exigentes, talvez eles esperem por 2 anos. É que a gente brinca, né? Cada caso um caso, mas agora se você perdeu o trabalho, você está durante a compra da venda, perdeu o trabalho, perdeu a casa. O cara estava comprando, inclusive era uma propriedade que depois no futuro eu comprei essa propriedade, foi até engraçado. Mas ele estava vendendo a propriedade para mim, para o meu cliente, depois eu comprei do meu cliente, para comprar uma outra propriedade. A minha já estava concluída e a outra estava no processo e a mãe dele morre. Ele dependia da mãe, né? Então o mortgage foi cancelado. E ela acabou sendo meu tenant por 5, 6 anos. Porque imprevistos acontecem, né? Você falou uma palavra, o que significa tenant? Oh, desculpa, inquilino. Ah, inquilino. Ele, no caso, ficou sendo seu inquilino. Ele acabou sendo meu inquilino por 5, acho que foram 5, 6 anos. Porque coisas acontecem. Se durante o processo você perdeu um emprego, às vezes o banco liga para a empresa um dia antes do fechamento, para certificar que você tem um trabalho, que você ainda tem aquele salário. E se você perdeu o emprego, você perdeu a casa. E acontece. Situação, assim, difícil e bem inusitada, né? Essa dele. Mas o banco quer ter certeza, né? Uhum. Ele não vai correr risco, né? Dá para reverter caso foi negado, né? Vamos supor, a pessoa recebeu. Quem está assistindo aqui, às vezes, recebeu um não, né, do banco. Se pode reverter. Dá para reverter isso? Dá. A gente vai tentar descobrir por que ele negou. Existem casos e casos, né? Mas o banco dá essa devolutiva ou não? Dá. Eu estou negando. Tem alguns casos que, por exemplo, a casa não está em condição habitável. Aí ele vai fazer uma análise. Tem alguns fatores nega. A avaliação da casa,
quando a gente compra uma propriedade, ele passa por algum processo. A gente chama de inspeção, que é uma inspection, para ver a condição da casa. Essa é onde a gente vai ver o ano do teto, como que tá, se a casa está habitável, não está habitável, se a casa tem que fazer consertos, não tem conserto, essas coisas assim que a gente vai analisar tudo direitinho, né? Se tem defeitos, né? O appraisal, que é a avaliação da casa, o banco faz. Esse nós não temos acesso. O banco quer ter certeza que o que ele está comprando é sólido, né? Então, ele vai mandar um inspetor dele para analisar e ver se a casa está em boas condições. Então, às vezes, ele pode negar, e o detalhe é que ele tem que falar quanto vale a casa. Eu estou pagando 500, a pessoa do banco foi lá e disse que a casa vale 450. Eu só vou comprar se eu tiver os 50 de diferença, porque o banco só vai me dar 450. Ele não vai aprovar para 500, porque ele acha que a casa não vale 500. Então, o que vai acontecer? Eu não tenho 50 para dar, o processo vai ser cancelado. Tem alguns fatores que o banco pode negar, sim. O seguro, se eu não conseguir fazer o seguro, também vai ser cancelado. Sem o seguro, a gente não consegue fechar. Se o seguro não consegue fechar, se a avaliação não bater o preço, a gente não é que não consiga fechar. O da avaliação, se eu tiver a diferença, eu posso pagar. Na época da pandemia, houve muitos casos que as pessoas pagavam por fora. Que as pessoas queriam tanto as casas que não tinha casa no mercado, né? Às vezes a avaliação era menor e as pessoas pagavam por fora. Você disse assim que dá para reverter, então só olhando o que o banco diz, né? É cada caso, né? Às vezes uma coisa simples na casa, às vezes tem algumas situações que eles falam, olha, eu quero que você conserte isso, para poder... Aí ele manda o inspetor novamente, o inspetor verifica se tudo foi resolvido e dá tudo certo. Então, assim, tem coisas que dá para reverter e tem coisas que não, né? Tem coisas que não tem como. Me dá um exemplo de coisa que não dá para reverter. Se o preço avaliado for menor do que o preço que eu estou comprando e a pessoa não tem o dinheiro. Isso não dá para reverter. Não tem para reverter. Mas uma outra situação teria? Se eu estou comprando uma casa para morar, ela tem que estar habitável. Se ela não tiver, o banco pode entender que eu estou comprando, contando com aquela parcela. Agora, se a casa não estiver habitável, o que eu preciso? Eu vou precisar de resolver esse problema e não necessariamente eu tenho dinheiro para resolver o problema, ou eu tenho que sair do imóvel e morar em outro lugar e uma despesa a mais. Então, o banco provavelmente vai também negar. Sobre aplicar em vários bancos, tem como fazer isso? Tem, mas tem que ter cuidado, porque quando ele faz uma avaliação e puxa o seu crédito, que isso não está afetando o crédito, porque cada vez que ele puxa o crédito, se ele puxar o crédito geral, os pontos caem um pouquinho. Então, se você fizer isso com vários bancos, isso pode atrapalhar o seu crédito. Só o fato de... Só de puxar. Pode. Ele está entendendo que você está meio que numa barganha procurando, né? Então, o banco entende que você não está se qualificando, não sei, eu não sei de dizer. Não sei o critério. Eu não sei qual o critério que ele usa, mas se você, quando vai comprar, você... Faça as perguntas primeiro, não passe o seu, que a gente chama de Social Security, que é o CPF, né, diria assim. Antes de ter certeza que você quer com aquele banco, não faça com vários, porque isso vai afetar o crédito. Anota aí a dica, porque essa daí também é uma... É muito importante. Porque ponto. Vamos dizer que você está com 700 e você precisa de 700. Aí você vai em 5 bancos. Vamos dizer que cada vez que eu puxo, eu perca 5 pontos. Você vai baixar seu ponto 20, você vai... Entendeu? Aí você já não se qualifica mais. Para os mesmo 700. Mesmo que você escolhe você não vai mais conseguir se qualificar, porque aí você vai ter de trabalhar o seu crédito para poder... Aí provavelmente tem que esperar um pouquinho mais. Então, tem algumas coisas que eles fazem, os bancos, às vezes falam que eles chamam de soft credit. E eles falam que não afeta. Então, assim, eu não sou banco, então eu não gosto muito mas eles falam que o soft credit não afeta. Mas eu não tenho certeza se afeta ou não. Então, eu brinco assim, eu sou corretora, não sou mortgage, né? Então... Cada um no seu, né? Eu brinco, cada um no seu quadrado, né? Eu gosto de dar sugestões pela experiência que eu tenho, pelos anos que eu trabalho. Então, são coisas corriqueiras que a gente faz todos os dias, né? Quanto a regras de tipo, vai afetar o seu crédito, não vai, ver com vários e deixar puxar o crédito, eu particularmente não aconselho. Certo. Faça pesquisa, né? Olha os reviews,
ou se você conhece alguém, a pessoa está passando. Eu já tenho alguns que eu trabalho e normalmente eu gosto de fornecer aqueles que eu já tenho confiança, né? Que eu já trabalho há algum tempo. Tem pessoas que eu já trabalho desde que eu comecei há 10 anos. Já tem ali ó, indicar, né? Qual é o caminho. Então, se você talvez tenha recebido aí um não do seu banco, procura a Ângela. Que aí tem muitos bancos que a gente recebe cartas todos os dias em casa. Você está pré-qualificado para 500 mil. Eu recebo carta todos os dias em casa, porque eles meio que sabem mais ou menos quanto você movimenta, o que você tem. Aquilo ali não significa nada. Então não precisa ficar feliz que recebeu uma carta do banco dizendo que você se qualifica aqui, né? Por 500 mil. Não. Porque aquilo ali é super superficial. Ele vai... Para se qualificar, a gente precisa saber realmente o que você ganha e o que você deve. E o seu crédito. Para a gente analisar direitinho. Mas muitas vezes, eu não sei como, eles têm todos esses acessos, né, de movimentação que a gente tem, e a gente começa a receber cartas. Tem vezes que a gente recebe cheques, é super interessante. Recebe um cheque de, vamos dizer assim, né, $100 mil. Aí você, opa, a gente brinca, né, assim, não, muito obrigado. Só que então, não. Assim, mas tudo aquilo ali é só... o verdadeiro pre-approval, a verdadeira qualificação, ela tem que passar por um especialista que ele vai analisar todo o seu caso, né? Você está aprendendo bastante aqui com a Ângela? Porque eu tô demais. Então, nós vamos nos ver então, no próximo episódio. A gente vai falar sobre o Credit Score. Você tem falado sobre ele, né? Ele está sempre nos episódios todos, né? E a gente vai falar um pouquinho mais disso, com mais profundidade. Então, se você quer saber, isso daqui é muito importante, né? Para a compra da casa. Anota aí, fica aqui com a gente, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, sua dúvida aqui embaixo, tá? Que a Ângela vai responder. Será um prazer. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Ângela. Obrigada a você, Ludmila.